Fala, gente boa! Bom, só para variar, mais fotos aqui para vocês, tá? As primeiras fotos, tá? São essas aqui, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é um grupo, né? Um amontoado de moedas falsas, tá? Que circularam em Joinville, eu já chegarei nesse assunto daqui a pouco, tá? E tem mais uma outra foto aqui, tá? Mais outra foto aqui daquele rapaz, né? Que eu tinha mostrado no início do vídeo anterior e que eu falarei agora quem foi, tá? E uma última foto aqui, tá? Uma terceira foto, que é essa aqui, tá? A qualidade dela é uma qualidade bem ruim, né? Como vocês podem reparar, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? No cara que aparece vestido de branco, que aparece bem no meio da foto, tá? Vocês podem reparar que tem um cara totalmente vestido de branco que está bem no meio da foto, tá? Eu já direi quem é esse cara, tá? Não é já adiantando que não é esse rapaz aqui, tá? É outra pessoa, tá? Bom, mas sim, tem mais outras fotos da notícia que eu tinha esquecido de mostrar a vocês, né? Esse aqui tá essa aqui é uma edição, tá, do Jornal Notícia do dia 28 de abril de 1923, tá? Esse aqui foi a edição número 11, né, do Jornal Notícia, tá? De todos os exemplares da notícia, esse aqui é o exemplar mais antigo, tá? Que ainda está preservado. Infelizmente, os 10 primeiros números da notícia se perderam no tempo, tá? Então, repetindo, esse aqui é o jornal A Notícia do dia 28 de abril de 1923, tá? Tem a próxima foto, né? Só um instante, tá? Isso aqui é uma edição, tá, do Jornal Notícia do dia 7 de abril de 1938, tá? Vocês já repararam, né? Obviamente, vocês já devem ter percebido, tá? Que bem no meio bem na capa, né? Desse jornal de 1938, aparece um desenho, uma gravura de um prédio, tá? Esse prédio aqui, tá? Ele teria 10 andares e ele seria construído naquele mesmo local onde hoje existe o edifício Manchester, tá? Antes que vocês me perguntem, esse prédio ele seria a sede do Jornal Notícia, tá? Além do jornal, obviamente, do jornal propriamente dito, aqui funcionaria uma estação de rádio, tá? Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Era a intenção do fundador do Jornal Notícia, do Aurino Soares, que o A Notícia ele também fosse uma estação de rádio, tá? Quem conheceu o Aurino Soares, né, diz, né, que se ele tivesse vivido mais algum tempo, né, ele faleceu aos 59 anos, né, se ele vivesse pelo menos mais uns 10 anos, ele teria conseguido transformar uma notícia, além de uma estação de rádio, numa emissora de televisão. Ele era descrito como um homem bastante visionário, como um empresário bastante ousado, né? Então aqui para vocês de novo, né? Esse aqui seria o prédio sede do Jornal Notícia, tá? Repetindo, esse jornal aqui que vocês estão vendo é de 7 de abril de 1938, tá? E aqui hoje, né, existe o edifício Manchester, né? Bom, mas aí vocês estão perguntando, mas quem é o cara, né? O homem ali da foto, tá? Aqui, esse cara, tá? Ali da foto, tá? Já explicarei quem é ele, tá? Eu vou mostrar de novo a foto dele, né? Esse cara aqui, tá? Foi o Alexandre Nogueira Mimoso Ruiz, tá? Esse era o nome completo aqui do bicho, né? Do cara, né? Ele nasceu em Lisboa no dia 8 de fevereiro de 1884, tá? A princípio, ele trabalhou no jornalismo, tá? Ele era uma figura bastante ativa, extremamente ativa. Ele chegou a ser vice-presidente da Associação dos Trabalhadores em jornalismo da cidade de Lisboa. E como é sabido, até 1910, tá? Desculpem. Mas, enfim, voltando, né? Como eu estava dizendo, como é sabido, até 1910, tá? Portugal foi uma monarquia, tá? Em 1900, o Alexandre, o Mimoso Ruiz, né? Aquele rapaz ali da foto, tá?
ele se tornou um grande crítico da República Portuguesa, tá? De todos os desmandos da República Portuguesa. E o que aconteceu com o nosso amigo ali? Bom, em 1912, como é típico, né, como é mais do que de praxe de toda a ditadura, de todo o regime ditatorial, tá? O Mimoso Luiz, ele acabou sendo, digamos, gentilmente, carinhosamente e amorosamente convidado a ver o sol de uma maneira, digamos, diferente, tá? Em 1913, ele acabou sendo julgado, tá? Ele acabou sendo condenado a mais 2 anos de prisão, só que em 1914, quando ele já tinha cumprido metade dessa sentença, ele acabou sendo libertado, tá? Curiosamente, né, eu tinha dito que, acabei de dizer que ele era um grande crítico do governo republicano de Portugal, tá? Em 1922, certamente pelo fato dele ser um jornalista bastante influente, bastante importante, ele acabou sendo escolhido pelo governo de Portugal para ser um dos membros da comissão que representou Portugal durante os festejos do centenário da independência do Brasil, tá? Então, em 1922, ele fez parte dessa missão oficial do governo de Portugal, só que ele gostou tanto do Brasil que ele acabou ficando por aqui. Sabe-se lá por qual motivo, não se sabe por qual motivo, por quais motivos, ele acabou optando por viver em Santa Catarina, tá? A princípio, tá? Ele viveu durante 2 ou 3 anos, durante algum tempo, tá? Ele acabou vivendo pasmem, em Porto União. Na verdade, não era... ele viveu em Porto União, como eu acabei de dizer, tá? E em Porto União, ele acabou fundando e sendo proprietário, sendo dono do próprio jornal. O nome desse jornal era A Voz do Sertão, tá? E, obviamente, nesse jornal eram sempre publicados poemas de autoria dele, tá? Inclusive, em um desses poemas que foi publicado no dia 4 de julho de 1926, tá? Esse poema, um poema que gerou a maior confusão, tá? Um poema extremamente polêmico, tá? E que poema era esse? Bom, nesse poema, Jesus Cristo, tá? Ele obviamente ele era uma imagem, uma igreja, tá? Só que uma das fiéis dessa igreja, tá? Era uma moça de formas bastante voluptuosas, se é que vocês me entendem, tá? E Jesus Cristo, obviamente ele ficou de olhos grandes, né? Como um bom mortal que era, né? Como a representação, a encarnação do Todo-Poderoso, né? Ele ficou, digamos, todo assanhado, tá? E ele acabou tendo uma fé, né? Acabou como é que eu diria a vocês? Ele acabou dando em cima dessa distinta moçoila, né? Dessa fiel dessa igreja, tá? E em um determinado trecho desse poema, tá? A Virgem Maria, tá? Ela, digamos, dá um puxão de orelha em Cristo, tá? E no final desse poema, Cristo, ele acaba fugindo, ele acaba saindo, né? Acaba deixando de ser uma imagem dessa igreja, tá? E no lugar da outrora imagem de Cristo, surge o coração dele, tá? Então ele acaba não resistindo, em resumo, Cristo acaba não resistindo a um bom rabo de saia, tá? Obviamente, né, como eu já tinha adiantado, isso deu uma maior bafafá, deu uma maior confusão, tá? Ainda mais, vocês imaginem isso, tá? Lá em Porto União, tá? Uma cidade pequena, lá em 1926, tá? Então, para vocês terem uma noção da confusão, né? Da confusão que isso foi há 100 anos atrás, tá? Bom, ele, além de ter vivido um certo tempo em Porto União, tá? Ele viveu durante um período bem breve em Valões, tá? Valões é o atual município de Irineópolis, tá? Esse município de Irineópolis, ele é vizinho tanto de Porto União
quanto de Canoinhas. Inclusive, de 1921 até 1962, o que hoje é o município de Irineópolis foi um distrito de Porto União, tá? E do que hoje é Irineópolis, tá? Ele acabou se mudando para Florianópolis. Inclusive, ele acabou falecendo em 1951 em Florianópolis, tá? O Mimoso Ruiz, tá? Ele acabou se inscrevendo, ele acabou se tornando policial, tá? A princípio ele teve a patente de segundo tenente, tá? E mais tarde ele acabaria se tornando delegado de polícia e também instrutor de policiais, tá? Nessa época ele já vivia em Florianópolis, tá? E nessa mesma, quase um pouco depois daquela época em que ele trabalhou no Jornal Notícia, tá? Isso ali por volta de 1934, 35, 36, ele ainda morava em Joinville, tá? Nessa época ele já era delegado de polícia, tá? E eu já tinha adiantado, né? Já tinha comentado que houve um excesso, tá, de moedas falsas produzidas em Joinville, né? O mercado de Joinville foi inundado de moedas falsas, tá? E como que foi essa história? Bom, isso em 1934, ali entre julho e setembro de 1934, o Jornal Notícia publicou uma série de matérias, tá, a respeito desse caso, tá? E como que, afinal de contas, o que aconteceu, tá? Um mecânico que morava e trabalhava no que hoje é a Avenida Getúlio Vargas, chamado Carlos Zetter, né? Zetter, né? S-O-E-T-E-R, né? O Carlos Zetter, tá? Ele acabou falsificando, né? Muitas moedas, né? Principalmente moedas no valor de R$ 2.000, tá? Obviamente a cidade de Joinville acabou entrando em polvorosa por causa desse caso, tá? Até que um delegado, né, um colega do Mimoso Ruiz, que era o Pedra Pires, sim, esse era o nome do cara, o nome dele era Pedra, não era Pedro, era Pedra, Pedra Pires, tá? Esse delegado, que era colega do Mimoso Ruiz, tá? Ele acabou descobrindo e prendendo em flagrante, tá? O Carlos Zetter, tá? Ele acabou pegando, né? Acabou descobrindo, tá, a matéria-prima e o maquinário que o Carlos Zetter usava para falsificar as moedas, tá? O Carlos Zetter, obviamente, ele acabou se defendendo, dizendo que ele só usava aquela matéria-prima para fabricar aparelhos de barbear, anéis para pincéis, coisas que não tinham nada a ver com moeda falsa, né? Mas isso não adiantou nada, ele acabou sendo preso, tá? Bom, então já que ele acabou sendo preso, então esse caso ele foi encerrado ali? Não, os problemas só começaram, tá? A esposa do Carlos Zetter, ela deu um prazo de 3 dias, tá? E se dentro de 3 dias o marido dela não fosse solto, ela daria com a língua dos dentes e revelaria as outras pessoas que estavam envolvidas com esse caso, né, da falsificação das moedas, tá? Descobriu-se, tá, que o Carlos Zetter, ele não estava sozinho, ele fazia parte de uma quadrilha que estava ramificada em várias cidades de Santa Catarina, tá? Inclusive, tá, o Mimoso Ruiz, ele foi acusado de ter adquirido 500 mil notas falsas de R$ 500.000, tá? Ele seria, portanto, um comparsa do Carlos Zetter, tá? Se provou que isso era uma mentira, tá? Que o Mimoso Ruiz não tinha nada a ver com esse esquema, tá? E isso aconteceu em 1936, tá? Aquele cara de branco, né? Eu tinha mostrado para vocês aquela foto daquele cara de branco, né? Que aparece bem no meio da foto, tá? Justamente esse cara de branco que aparece no meio da foto era o Carlos Zetter, tá? Era o falsário que acabou sendo preso, tá? Inclusive o Mimoso Ruiz, ele aparece nessa foto, tá? Mas a foto, como vocês obviamente já puderam perceber, é de péssima qualidade, tá? Bom, então, falando, né, de maneira bem resumida, essa foi um pouco da história desse jornalista, né, que trabalhou lá
bem no início do Jornal Notícia, que foi poeta, foi delegado de polícia, foi policial, né? O Mimoso Ruiz, Alexandre Nogueira Mimoso Ruiz, que viveu um certo tempo em Joinville, tá? Antes que eu me esqueça, tá, essas informações, principalmente a respeito desse caso, tá? Da falsificação das moedas, tá? A minha fonte foi o Patrick Roger Pinheiro. Patrick Roger Pinheiro, que é o popular homem, né? Da BMW prateada e também do terno azul marinho, tá? Historiador, né? Da Câmara de Vereadores de Joinville, tá? Então, era esse o nosso prato histórico, tá? O nosso cardápio histórico da segunda semana de março, tá? Desculpem se eu tenha porventura deixado alguma informação importante, né? E mais uma vez eu agradeço todo o carinho, toda a atenção de vocês, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!